Bem, estamos gravando, então também estamos no YouTube nesse momento já. Estaremos no YouTube. Então vamos lá, pessoal. Vamos fechar essa sexta aí, último periodinho para vocês que tiveram uma semana inteira aí de estudo, de trabalho e tudo mais. E vamos falar de Marx então, né? O segundo fundador, né, da sociologia. A gente viu primeiro o Durkheim nas últimas 2 semanas. E agora a gente vem para o Marx, que traz uma abordagem totalmente diferente, né? Traz uma linha, uma estrutura teórica que ele vai propor, que vai na direção oposta do Durkheim. E vocês já devem ter, vou até perguntar, todo mundo aqui já ouviu falar desse cidadão, do Marx? Já ouviu falar em algum contexto? Porque aparece muito na política, né? Ainda hoje em dia, por incrível que pareça, mas o cara tá na boca do povo ainda, né? Por diversos motivos, tanto pro bem quanto pro mal, né? Daniel já, o João já. Eu imagino, porque é algo que teve até, de certo modo, tá em pauta, né? Na política, no Brasil. Seja por muita besteira que se fala, seja por algumas coisas que são reais mesmo, né? Tem de tudo. A gente vai tentar nessa aula, como eu estava falando antes, a gente dar uma introduzida aí no Marx, para na segunda aula, semana que vem, o Nicolas finalizar com algumas questões mais, até talvez mais. Alguém falou aqui. Eu sou marxista-leninista. Ótimo, então tu vai. Tu já tá em casa já, né? Eu vou tentar, então, pessoal, introduzir algumas noções, alguns conceitos aí do Marx, sabendo que não vai ter como me aprofundar muito em meia hora, 40 minutos, mas já deixando alguma coisa aí e preparando o caminho para o Nicolas na semana que vem. Vai fechar alguns conceitos que eu quis deixar propositalmente para a semana que vem, tipo assim, a definição bem redondinha de socialismo, de comunismo, tudo isso assim que está muito na boca do povo. A gente vai falar semana que vem. A gente vai fazer uma introdução hoje e semana que vem a gente vai fechar essas palavras, esses conceitos dele que não vão ser abordados hoje totalmente, né? Falar primeiro da história e da vida dele por cima, assim, também, porque teria muita coisa para falar também da vida dele, né? Foi um filósofo alemão, então o Karl Marx, né? Também como o Durkheim, nascido numa família judia, né? Uma coincidência entre os dois, uma família de classe média do Marx, nasceu em 1818, cursou faculdade de Direito, de História, depois fez doutorado em Filosofia, né? Várias obras dele que ficaram marcadas, nem citei todas aí porque ficaria lendo obras e obras uma atrás da outra, né? Mas as que têm destaque, né? Que são as primeiras que a gente tem que ler quando vai fazer uma graduação em Sociologia: o Capital, o Manifesto, né, do Partido Comunista, os manuscritos econômico-filosóficos, a crítica da filosofia do direito de Hegel, Sagrada Família, Ideologia Alemã, Miséria da Filosofia, 1847, crítica da economia política, que veio antes do Capital e depois ele fez o Capital. Então são várias obras que têm uma força muito grande, né? Ó, nós tivemos o Nicolas. Opa, bem-vindo, Nicolas, boa noite. Chegou na hora, acabamos de começar aí a falar quem é o cidadão, então, a história do cidadão do Karl Marx. Então, essas são as obras, né, pessoal? Algumas das obras, porque tem outras, das principais, né? Pontos interessantes da história dele: foi expulso da França em algum momento, foi expulso da Bélgica, foi expulso de colônia na Alemanha, foi expulso de diversos lugares por conta da militância dele política, né? E, na verdade, como vocês vão ver, nesse caso, ciência e política, no caso dele, não tem como separar. Não tem como separar. Existe uma produção científica, mas existe uma perspectiva política junto. E, de certo modo, existe uma produção de ciência com objetivos políticos também. Ele vai mostrar isso, é um autor que vai deixar isso muito claro, né? Ele, de certo modo, né, como tinha essa militância muito aflorada, foi perseguido em diversos lugares, foi expulso, se contrapondo ao capitalismo que estava bombando, né? Estava ali se desenvolvendo, ele estava observando aquilo, fazendo a análise dele e, enfim, sofrendo as consequências por isso naquela época, né? Teve muitas dificuldades, situação de pobreza durante muitos anos ele passou, ele e a família dele, né? E também problemas de saúde, eles tiveram muito problema de saúde. As filhas dele, né? Os filhos que ele teve,
Ele e a esposa deles perderam vários filhos. Agora eu não sei de cor aí se foram 6 ou se foram 7. Eu sei que assim, todos morreram prematuramente, assim, a história não dá pra acreditar, a história é muito até pesada, a história da vida pessoal deles, assim, né? Tiveram muitos problemas de saúde e situação de pobreza e dificuldade, sendo expulso, se mudando de um lugar para o outro. É um cara que dedicou a vida à política e à produção de ciência, né? Mas dedicou toda a vida dele a isso e pagou por isso também, né? Pagou em vida ainda por isso. Construiu então uma grande amizade e a parceria com um cara, né? O filósofo, jornalista e também empresário, o Engels, que vai ser um braço direito deles. Vão ser uma espécie de Batman e Robin, os dois juntos produzindo diversas dessas obras aí. São os dois juntos que escreveram, não foi só o Marx não, né? Esse é o Marx, então, né? Uma foto aí clássica dele. Ele morreu com 65 anos. Foi 65 anos. Essa é uma foto dele com Engels, com as 3 filhas dele, né? São 3 filhas do Marx na foto. O Marx acompanhado então do Engels, a Jenny do lado dele ali, né? À esquerda da foto. A Eleonor, a menorzinha no meio, e a Laura. As 3 filhas deles, que também tiveram finais. Não vamos se aprofundar aqui porque a gente não tem tempo, mas tiveram finais trágicos. Uma teve uma doença, acho que câncer, e acabou indo cedo, a outra se suicidou. Enfim, é bem triste a história mesmo. Uh, o que trazer aí para introduzir, né? Sem entregar todo o ouro hoje, porque tem semana que vem. Foi um dos pensadores mais importantes, mais notáveis do século XIX. Né? Do nível de Freud, de Nietzsche. O Freud na psicanálise, né? O Nietzsche na filosofia. Mas eles foram assim as figuraças da produção de conhecimento, né? No século XIX. As ideias do Marx revolucionaram a maneira de a gente pensar a economia, a sociologia, né, a sociedade e também a política, né? Tá tudo muito junto e ele vai mostrar como tá tudo muito junto, na verdade, né? Ele, como a gente colocou antes, era militante, ele tinha militância política ativa, encampou, né, teve na frente, né, dando a cara mesmo, em diversos movimentos operários pela Europa, né, buscando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, né, para os trabalhadores. Ele era mais militante do que um acadêmico. Ele não era o cara que ficava na universidade, lendo, estudando e só isso, não. Ele vivia para lá e para cá, na função, na política, na militância, e conciliava pesquisa e política. Mas ele era mais político do que tudo, né? Tanto que a pesquisa dele, de certo modo, municia a política, né? Traz munição, traz arma para essa militância política que ele desenvolvia, né? Então ele buscou criar, gente. Isso eu quero tocar agora, um ponto que talvez seja complicado para a gente falar de primeira, mas é bom a gente tocar para ele não passar em branco, né? Que é o materialismo histórico dialético, né? Ele buscou criar o que? Um sistema ou um método para compreender a realidade social e histórica. Um método científico, né? Então, para fazer isso, ele se inspirou, né, no conceito de materialismo de um filósofo, do Feuerbach, com o conceito de dialética de outro filósofo, né, do Hegel. Aí ele formou essa ideia do materialismo dialético, materialismo histórico dialético, que é esse método para entender a realidade social e histórica, né? Muitas das obras dele foram reabraçadas, enfim, houveram depois que ele morreu, né? Escolas de novos marxistas, marxistas ingleses, marxistas disso, marxistas daquilo. Começou assim, teve muita repercussão teórica e política o que ele escreveu, né? E abraçadas por muitos e criticada por outros, né? A obra dele, né? O legado dele. E mesmo assim, muito do pensamento dele continua válido para a gente entender a sociedade atual. Alguém já ouviu falar desse materialismo dialético aí, materialismo, fora a nossa colega que falou que é marxista-leninista, então ela entende. Mas alguém mais aí ouviu falar de materialismo histórico dialético? Ouviu falar dessas coisas aí alguma vez na vida? Materialismo? Um pouco na escola, assim, um pouco. A gente vai dar uma tratada por cima aqui, porque também daria para ficar só 40 minutos falando de materialismo histórico dialético, né? Mas vamos ver por cima, vou tentar explicar para vocês da forma como eu vejo, assim, para entender de forma mais simples.
qual é a ideia que ele vai constatar criando esse método, né, de análise da sociedade e da história? A história ela se move dialeticamente. Ou seja, ao longo da história, ele vai observar que sempre tem dois polos, né, dois lados ali, que se relacionam de uma forma ou de outra, disputam ou lutam. Ao longo da história ele vai verificar isso, né, fazendo os estudos dele. Então tem essa fórmula que já aparece ali no Hegel, né, da dialética, que eu coloquei ali em cima. Tese mais antítese gera uma síntese. Seria a formulazinha geral para a gente entender a ideia da dialética, né? Como é que a gente traz isso para entender, né, a realidade? As transformações da história, os acontecimentos históricos, né, as grandes transformações sociais, elas vão seguir essa lógica dialética dessa fórmula. É isso que ele vai colocar. E para ele, essa lógica dialética, na verdade, é a luta de classes. Né? Tanto que fica a frase que a gente vai ver no próximo slide, que é a história das sociedades, de todas as sociedades até hoje, é a história, né, das lutas de classes. Então, para ele, o fio condutor da história, né, o motor da história é as lutas de classe. Como é que ele vê isso? Eu trouxe esse esqueminha aí com as cores, com essas diferentes sociedades, que é mais ou menos assim que o Marx via a coisa, né? Falando, claro, tentando trazer até a grosso modo, né, mais resumidão assim. Como é que andaria a história, a lógica da história, como ele via, né? Nós tínhamos sociedades tradicionais, ou até em algum caso eles chamavam na época de primitivas. Seriam as sociedades mais tradicionais, tribais, indígenas, sociedades de milhares de anos atrás, lá na Europa, antes da formação de sociedades patriarcais. Né? Essa sociedade, as próprias contradições dentro dela, né, da sociedade tradicional, indígena e tal, essas sociedades tradicionais, elas em algum momento, as contradições levaram à formação de sociedades patriarcais, o patriarcado, que daí muda a estrutura social, é uma outra coisa, né? O patriarcado e as sociedades patriarcais na Europa, as contradições internas, ó, pensem sempre naquela lógica, uma lógica dialética de dois polos, dois lados, tem duas classes lutando sempre. No patriarcado, as contradições internas dele vão levar a regimes de escravidão, ao escravismo. Isso vai se popularizar, isso acontece em diversos lugares do mundo, né? A escravidão existe em diversos lugares do mundo. Claro que ele está focado na Europa, né? Na análise dele. Peguem que a lógica ela segue. Desse regime de escravidão que surge, as contradições internas ali do senhor e do escravo, que para ele a luta de classe é essa da escravidão, né? Tem o senhor, tem o escravo. Essa sociedade vai chegar até o limite que nós vamos ter depois do feudalismo. Então, acaba a sociedade escravista ou vai se deteriorando e surge o feudalismo. O feudalismo segue uma contradição movendo a sociedade entre o senhor feudal e o servo. Segue uma luta de classes. O feudalismo acontece tudo que acontece ali na Europa. A burguesia, uma classe social que acumula dinheiro, acumula capital, com o comércio, papapá. A burguesia revoluciona, promove diferentes revoluções, toma o poder político e vem o capitalismo. Então, o capitalismo é resultado de todo esse percurso histórico, até chegar no capitalismo. E aí é que ele está analisando, é aí que ele está vivendo, desde antes até o momento em que ele está vivo ali observando o capitalismo. E observando aquilo, ele meio que já deixa, ele explica o que passou, onde estamos agora e aonde a gente vai chegar. Né? De certo modo, ele já está fazendo isso. Que ele mostra, ó, desse capitalismo, a contradição que tem nele, que é entre burguês e proletário, vai levar ao socialismo. Pode levar ao socialismo. E daí do socialismo poderia levar ao comunismo. Daí uma outra história que inclusive a gente vai detalhar melhor na próxima semana. Essa separação do socialismo para o comunismo e tudo mais. Mas basicamente, então, gente, tem um fio condutor da história que é a luta de classes. Sempre teve para ele. Então o modo de produção capitalista, ele é uma síntese. Ele é um produto das ruínas do feudalismo, da contradição que era entre senhor feudal e servo, vai se tornar depois entre o burguês e o proletário, entre o empresário industrial e o trabalhador da fábrica. Então, o motor da história, o fio condutor da história é a luta de classe. E na visão dele, a luta de classe levaria então, depois do capitalismo, ao socialismo. Deu para entender alguma coisa, gente?
Nicolas diz que sim. Qualquer coisa aí perguntem. Não deixem eu deixar passar e me indo e deixar passar sem explicar. E qualquer coisa perguntem. Esse trecho que eu coloquei aqui agora para vocês explica o que a gente estava vendo no slide anterior, né? O próprio Marx e o Engels, o Manifesto Comunista, que na verdade é um texto político, né? É uma espécie de panfleto revolucionário, um panfleto de conscientização. É um texto de tipo 20 páginas, em que ele vai falar exatamente o que a gente estava vendo ali, sobre a luta de classe. Ele vai falar várias coisas, né? Mas ele começa o texto já falando disso, da luta de classe. Então esse trechinho é bom da gente ler, que ele coloca: a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das duas classes em luta. Então, na verdade, é isso. Sociedades tradicionais, patriarcado, escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. Essa linha da história que ele está falando aqui, né? E claro, no manifesto ele está convocando os trabalhadores para se libertar, para fazer a revolução, né? Então, a sociedade para ele, para a gente entender melhor então, como é que funcionava essa sociedade, por que que as classes sociais são a burguesia e o proletariado para ele, né, naquele contexto. Porque para ele, as classes sociais, elas são determinadas pela posição dos indivíduos no modo de produção. Também daria só uma aula sobre modo de produção, meia hora. Isso aqui é brabo aqui no Marx, que na verdade a gente poderia ter várias aulas sobre cada tema daqui, né? Mas tentando dar uma pincelada, né, no modo de produção para a gente entender. O que é o modo de produção na sociedade? A grosso modo, ele é formado por duas engrenagens, vamos dizer assim, bem genericamente, né? Duas peças. Os meios de produção, que são o quê? As tecnologias da época de trabalho, né? As ferramentas, as técnicas, os instrumentos de trabalho, as máquinas, naquela época lá, máquina a vapor, máquina isso, máquina aquilo. Os instrumentos, as ferramentas mesmo. As técnicas e objetos que se usa para produzir no mundo do trabalho. Eles vão dizer que isso seriam os meios de produção. E o outro lado são as forças produtivas, que nada mais é quem bota a mão na massa. Quem pega essas técnicas, essas máquinas e trabalha para produzir roupas, alimentos, o que for, para produzir a vida, o que a gente precisa para a nossa vida. Então o modo de produção é isso e ele é formado por esses dois aspectos. Das ferramentas, técnicas e também das pessoas que vão trabalhar e pegar, botar, tipo assim, botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Então ele via que no capitalismo a sociedade estava dividida entre duas principais classes sociais. Uma que era a dona dos meios de produção, que é a dona das fábricas, é a dona das máquinas, é a dona das ferramentas, que são os empresários industriais, né, a burguesia. E do outro lado, uma grande classe social que ele vai chamar de proletariado, que é o trabalhador assalariado, né? É o trabalhador que vai trabalhar por um salário nas fábricas. Essa é a sociedade que ele via no capitalismo. Óbvio, ele reconhece a existência de classes médias, as classes intermediárias. Mas as duas classes, vamos dizer assim, as mais importantes sociologicamente, as mais protagonistas da sociedade ali, seria a burguesia e o proletariado, que a luta de classes estaria aí, né? Como no passado foi entre senhor e escravo, entre senhor feudal e servo, agora é entre empresário burguês e trabalhador proletário, né? Aí aqui tentando resumir o que ele viu que aconteceu, fazendo toda essa leitura da história, do fio da história, do motor da história, o que ele
entender o que aconteceu e ele quis passar adiante e, de certo modo, até alertar. Aí vem o lado político. Ele queria alertar, ele queria incitar os trabalhadores também, o proletariado. Ele produz o conhecimento, mas ao mesmo tempo ele quer usar politicamente aquilo. Né? Que ele vai. Basicamente, a ideia que ele vai passar adiante. Quando o feudalismo acabou, na troca de uma sociedade para outra, a burguesia foi a vitoriosa, ela que revolucionou, ela que acumulou capital e tomou conta dos meios de produção dessa sociedade que se construía capitalista. A burguesia tomou conta, enriqueceu e dominou o Estado. Então, tipo, os regimes políticos, as chamadas repúblicas, as democracias e as leis que vão ser criadas a partir disso, para ele é tudo criado pela burguesia, para beneficiar a própria burguesia, que vai seguir dominando na economia, vai seguir mais rica, politicamente vai seguir mandando e ideologicamente vai se perpetuando na sociedade. Os grandes empresários dessa burguesia. Né? Então ele vai meio que denunciar isso, né? Através da análise que ele faz. E os proletariados, né? O trabalhador, os trabalhadores, eles não são donos das fábricas, não são donos das técnicas, das máquinas, né? Não tem voz ativa na política. A única coisa que sobra para o trabalhador vender a força de trabalho nas fábricas, trabalhar em troca de um salário, né? Mas aí o Marx vai mostrar, e aí vai ter vários, aí tem vários textos, o próprio Capital, para uma crítica da economia política, ou tem um menorzinho que é muito bom, que é Salário, Preço e Lucro. Deve ter umas 80, 90 páginas, em que ele explica por A mais B, utilizando a economia e tal, e trazendo de uma forma bem popular, que os trabalhadores são. Basicamente, ele vai mostrar tecnicamente que os trabalhadores são explorados, né? Ele vai dizer: ó, os trabalhadores estão trabalhando de forma alienada. Por exemplo, ele não controla o tempo, a mercadoria não tem nada a ver com o trabalhador, ele está ali só produzindo uma mercadoria na fábrica, né? Ele está vendo esse trabalhador da fábrica ali, né? E o lucro pertence à classe dominante, à burguesia. Então, o trabalhador não tem nada a perder. Ele vai mostrar mais ou menos isso. Não tem nada a perder. Então, qual é a lógica dele? Os trabalhadores que são recrutados para trabalhar nas fábricas, eles são a maioria, disparado em quantidade de gente. Então, o que essas pessoas poderiam fazer, seguindo a lógica da história, que sempre tudo acabou numa revolução ou numa destruição total das classes? Esses trabalhadores poderiam assumir eles os meios de produção, tomando o poder político do Estado. Como isso? Através de uma revolução violenta, né? Ele não propõe isso com voto, com flores, nada. Não, uma revolução organizada pelos trabalhadores, pela classe trabalhadora como um todo, para assumir as fábricas, para assumir as fazendas, para assumir a produção, assumir o Estado como um todo, né? E virar a sociedade, virar a chave, fazendo uma transição para uma sociedade socialista e então depois para o que seria o comunismo. Depois do socialismo teria uma etapa mais avançada que seria o comunismo. Eu até coloquei ali, na próxima aula nós estudaremos com mais detalhes esses conceitos. Para não deixar no ar, socialismo, comunismo, são coisas diferentes, né? O comunismo seria um estágio depois, um estágio avançado, né? Que depois que o socialismo já tivesse consolidado, depois teria esse outro estágio, mas essa diferenciação exata e conceituação vamos deixar para a próxima aula, né, gente? Tá ficando claro, pessoal? Ou eu tô fazendo muita. Tá muita informação aí? Ou tá dando para entender o fio condutor aí? Conseguindo acompanhar, Nicolas? Quem mais aí tá conseguindo? O pessoal tá conseguindo? Ou tá muito. Tá confuso? Tá difícil? Tá tranquilo? Qualquer comentários aí, pessoal, qualquer coisinha é só mandar. Só mandar. Então, pessoal, leitura geral é essa, né? Chegamos até aqui, né? O caminho que a gente fez, ó, retomando um pouquinho. Materialismo histórico dialético. Então, ele criou um método que
É utilizado nas ciências humanas até hoje, né? Deixou uma herança esse método para a história, para a sociologia, do materialismo dialético, em que ele vai observar a história e a sociedade, e na interpretação que ele tem, o fio condutor é a luta de classes, é as contradições ao longo da história, essa relação dialética que se dá ao longo da história através dessas contradições, né? No Manifesto Comunista, ele traduz essa produção de conhecimento dele, essa teoria, para um panfleto político, em que é para distribuir mesmo, para as pessoas ler mesmo, para as pessoas revoltar, porque tem que dar um jeito de quem é a maioria se juntar para fazer uma revolução. O objetivo político é esse, é convocar o povo, o trabalhador, os mais pobres a fazer uma revolução para fazer a história seguir andando na visão dele. Vamos fazer a história seguir andando. Já andou até aqui, já está no capitalismo, legal, é isso aí mesmo, tinha que ser assim. Mas seguinte, agora tem que ser o socialismo. Ele vê isso evidente, né? Então, a leitura que ele faz é essa. A burguesia tomou conta dos meios de produção, alguém tem que ir lá e tomar de volta, tomar os meios de produção e dar essa virada na sociedade para o socialismo, né? Para sair do capitalismo e ir para o socialismo. E daí, posteriormente, para o comunismo, que seria uma outra etapa aí da sociedade, né? Concluindo por hoje, né? Para não adicionar muito mais coisa e não tornar tudo mais confuso e deixar espaço para na próxima aula, acredito que vai ser o Nicolas, a não ser que ele não possa, fechar esses conceitos mais direitinho, né? Pegar o conceito de mais-valia, que é um conceito que tem a ver com o lucro, né? Com essa ideia da exploração do trabalhador, vai ficar para a semana que vem. O próprio conceito de socialismo e comunismo, qual é a diferença final? O que é o que? Vamos deixar para a semana que vem para ver com mais detalhe, né? Com mais atenção. Mas concluindo por hoje, então, pessoal, a gente pode dizer que ele foi um dos principais pensadores do século XIX, junto daqueles ali, né? Do Nietzsche, do Freud. Revolucionou a forma de se pensar a economia até hoje, a história, né? E a sociedade, por consequência, a sociologia. Ele nem sabia disso, né? Vocês podem ver, a gente está aqui numa aula de sociologia falando dele, mostrando a importância dele como um dos pais fundadores. E ele nem sabia, tipo, lá na época, ele não foi como o Durkheim, né, que se propôs a ser um criador, um fundador da sociologia, papapá. Ele nem sabia que estava fazendo sociologia e que ia ser enquadrado em sociologia o que ele fazia. Não, ele era do direito, era filósofo e historiador, né? E é isso. Né? E o conhecimento que ele produziu acabou sendo também conhecimento sociológico, de grande valor sociológico. E o método que ele criou, o materialismo histórico, né, dialético, também deixou uma baita de uma herança para a história, para a sociologia. Mas isso ele não previa isso na época, né? Ele simplesmente produziu, vivendo ali o contexto político, produzindo pesquisa e ciência, e teve a importância que teve. Até hoje a gente está aqui falando dele, né? Então ele, junto do Engels, fundou o que ficou conhecido como socialismo científico, ou marxismo, né? E que depois, enfim, os textos deles com Engels inspiraram revoluções de fato, né? O que ele queria, que era mostrar mais ou menos o que tinha acontecido, né? Criar um método para entender a realidade e ao mesmo tempo influenciar as pessoas a fazer revolução, ele conseguiu, né? Ele acabou conseguindo depois de que ele não viu todas essas revoluções eclodirem no mundo depois, as chamadas revoluções que depois tivemos diversos governos com partidos comunistas e tal. Ele não viu isso acontecendo, ele não estava vivo para ver, né? Mas diversos lugares do mundo nós tivemos revoluções baseadas no chamado socialismo científico, né? Ou marxismo, né? Aí vai, é muito país, né? É China, é Cuba, é Vietnã, diversos países da África e por aí vai. São vários países que a própria Rússia, que depois se tornou União Soviética e tudo mais, né? Que disputou aí com a maior potência do mundo, pau a pau com o capitalismo, com os Estados Unidos durante um século aí, né? E o ponto que eu quero fechar aqui, e já concluindo e deixando para a gente lembrar um pouquinho do Durkheim. Lembra do Durkheim, né?
né, as semanas anteriores, como não tem nada a ver um com o outro. Né? O Durkheim tinha uma visão otimista do capitalismo. Né? Ele estava preocupado com a integração da sociedade, com a coesão social, e ele via o capitalismo de forma positiva. O Marx não. O Marx tem outra leitura totalmente diferente. Né? Ele entende o capitalismo como uma etapa, como um sistema social, mas que naturalmente seria superado, como outras etapas já foram superadas, né? Como regimes de escravidão, feudalismo. Para ele, o capitalismo seria superado. A história está mostrando isso, né? O raciocínio que ele cria ali, o método que ele cria e as evidências que ele traz vão levando ele a não, ó. Tem um caminho aqui em que depois do capitalismo vai ter o socialismo, né? A leitura que ele faz, né? Então o centro da análise dele não está na coesão ou na integração social, né? Que era o Durkheim, né? Como que as pessoas estão unidas, estão integradas, como é que a sociedade funciona. Ah, cada um com a sua função, cada um com a sua profissão. Ele tem outra leitura e não, o que está movendo a história é a luta, é o confronto entre classes sociais e isso não para, isso só para quando tem uma revolução ou quando essas classes elas são extintas e nasce uma nova sociedade e vão ter novos conflitos, uma nova luta de classes e isso vai e isso segue por essa lógica do conflito. Então, o Durkheim a gente tinha uma lógica de não, de harmonia até, de harmonia social, de integração. As pessoas estão integradas com a consciência coletiva, cada um com a sua função no capitalismo. Aqui ele diz não, é uma luta e alguém vai acabar por cima nessa luta. Alguém vai sair vencendo aí. E claro, na visão dele, tem que ser os trabalhadores através de uma revolução, né, gente? Que são a maioria, tem que pegar em armas, enfim, se organizar politicamente e fazer uma revolução para dar seguimento na história, vamos dizer assim, né? Então é isso. Alguma questão aí de vocês, gente? Ó, comunismo na China atualmente é diferente do comunismo idealizado por Marx. 100%, 100% de certeza que sim. Vocês vão ver na próxima aula, provavelmente com o Nicolas, mas já adiantando. O comunismo na China, na verdade, né, não vou nem chamar o comunismo na China, o regime que é vigente na China, que durante a maior parte do tempo foi chamado, eu não sei se ainda está chamado assim, tá, gente? Eu posso estar desatualizado, de socialismo de Estado. Socialismo de Estado. É um modelo em que eles fizeram uma revolução lá atrás, né? Romperam, trouxeram para aquela, com base nos escritos do Marx, né? Em tese se fundamentando nisso e reescrevendo isso, né? Para a realidade da China, para em algum momento isso acontecer e quando eles tomaram o poder lá na revolução trouxeram o Estado para controlar diversos setores da economia. Setores são estatizados, o Estado passa a ter um controle maior de algumas coisas, organizações de trabalhadores passam a ter um poder maior em diversas estruturas. Então, vamos dizer que o socialismo, a gente pode dizer que sim, ocorreu na China. Óbvio, depois dos anos 90, com o liberalismo e tudo mais, a China começou a se abrir, né, para o próprio capitalismo liberal, mas não se abrir totalmente também. Então é complexo a gente falar da China. A gente poderia tirar uma aula para a China aqui, para a gente fazer essa. O que é a China, afinal? Teve uma revolução socialista baseada em ideias do Marx e tudo mais, e em questões que eles reescreveram lá para a realidade deles, né? Mas o comunismo, no conceito do Marx, é uma sociedade que não tem Estado, não tem Estado. A sociedade não tem Estado. Não precisa. Não tem pátria, não tem Estado. É uma sociedade que os trabalhadores se auto-organizam e gerenciam a produção, né, os meios de produção, em uma organização de trabalhadores mesmo. Não precisa de um Estado, dessa figura que a gente tem do Estado capitalista, né, do Estado que o Marx chamaria o Estado burguês. Para o Marx, o comunismo, ele não vai precisar do aparelho de Estado mais. Já vai ter evoluído para outra coisa. Tu tem o Estado ainda no socialismo. Quando tu faz a revolução, tu toma as fábricas, tu toma isso, toma aquilo, tu estatiza, tu faz, tu acontece. Mas daí tem um outro momento que é o comunismo. Que é um momento em que a gente pode se libertar do Estado, se libertar da ideia de
de pátria, né? De pátria. É que ele fala que os trabalhadores, os operários, eles não têm pátria, né? Eles estão por eles mesmos. A pátria, essa ideia de nação, é uma, é uma construção social. E ele vai, de certo modo, ver isso de forma crítica, né? É uma construção social isso aí, e quando a gente chegar lá no momento pro comunismo, não vai precisar, não precisa de pátria, não precisa de Estado. É uma organização das pessoas com elas mesmas, em cooperativas, enfim. Os próprios trabalhadores organizando a produção, se estruturando, produzindo, sobrevivendo, sem o modelo de Estado que a gente conhece. Não teria isso, né? Segundo Marx, qual era a classe social que ficava acima da burguesia? Cara, na verdade, na visão que ele tinha do capitalismo naquele momento, do século XIX, existiam algumas classes intermediárias, que é o que a gente chama de classe média, que são setores que estão ali no meio termo da sociedade e tal do mais. Vai ser chamado de pequena burguesia, né? Porque seriam classes que teriam uma relação ideológica muito mais com os de cima, com a burguesia, e respondendo a tua pergunta, a burguesia estaria em cima na sociedade industrial, né, que ele vê ali industrializada, os donos das fábricas ali, os proprietários de fábricas, os grandes empresários, seriam as figuras mais poderosas dentro da estrutura social. Depois tu teria outras classes até importantes, de classes médias, né, de profissionais que estão ali entre, mas que não são proprietários de fábricas, são profissionais do, sei lá, do direito, do judiciário, da educação, né? Profissionais da educação, da universidade, que vão estar no meio ali, numa classe média. E que, no geral, tem uma tendência, né, de se aproximar ideologicamente, do querer ser ideologicamente o burguês, olhar para cima, vamos dizer, né? Olhar para o burguês, se inspirar no burguês, querer ter privilégios como o burguês tem. Essas seriam as classes médias. E mais embaixo, daí, vamos dizer, colocando como pirâmide, né? Mais embaixo estaria o proletariado mesmo, que seria o povão trabalhador que não tem nada, tipo assim, que não tem propriedades. Precisa trabalhar para ter um salário para sobreviver, para se sustentar, senão morre de fome. Essa é basicamente a estrutura social, né, do capitalismo ali que ele vai observar no século XIX. Mais alguma questão aí, pessoal? Eu deixei anexado aí o manifesto no Moodle de vocês ali, junto da aula, tem o textinho em PDF, o manifesto comunista, né, o manifesto do Partido Comunista, que é esse texto de 20 páginas que ele escreveu com o Engels, que na verdade ele está explicando a teoria dele de forma popular para criar uma mobilização, né? Ele traduz toda a complexidade da sociedade ali que ele entende da história para um panfleto político de tipo 20 páginas em que ele explica mais ou menos as situações de forma objetiva e ao final ele convoca os trabalhadores, os operários a tomar, ó, todos os trabalhadores unidos no mundo inteiro. A gente não tem pátria, né? Trabalhador não tem pátria, trabalhador é trabalhador, todo mundo unido para realizar a revolução, enfim, para tomar o poder e tudo mais. Mas então é isso, tá, pessoal? Eu vou finalizar aqui. Uma boa noite para todos, bom fim de aí. Semana que vem vocês vão ver mais detalhes aí. Minha opinião não pode não contar, porque eu sou super enviesado pelo assunto. Mas a aula estava ótima. Não, capaz, a opinião de todo mundo conta, sim. E semana que vem daí vem mais detalhes. Socialismo e comunismo, a diferença, o conceito de mais-valia, papapá, mais uns detalhezinhos assim, que se não for eu vai ser o Nicolas. E seguimos aí nossas aulinhas de sociologia. Boa noite aí, pessoal. Valeu!